Bom dia a todos. É mais um capítulo do nosso Café com o Presidente. Eu tenho a honra de trazer aqui a nossa secretária-geral do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a doutora Irene Abramovic, que atuou muitos anos na educação médica junto às provas de residência no governo do estado de São Paulo e há muitos anos vem militando dentro do Conselho Regional de Medicina, tendo participado também do Conselho Federal em gestão anterior. Bom dia, doutora Irene. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Você só esqueceu de falar uma coisa, eu sou neuropediatra, que acho que é importante, que eu sou da área, né? Não, que eu sou da área. Perfeito. E uma excelente neuropediatra, todos conhecem ela, nos deu aula lá no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no departamento do Dr. Aron Diamante, do professor Lefebvre, Antônio Branco Lefebvre, e realmente fez parte de um grande departamento de neurologia e da disciplina de neuropediatria. É um prazer muito grande, e hoje a gente tem aqui para o neurocirurgião a importância do neurocirurgião ter o registro de qualificação de especialidade. Eu queria saber da senhora qual é a importância do RQE. Hoje em dia, o RQE virou uma... Na verdade, assim, deixar claro, o Conselho não dá o título, ele só registra. O título é dado ou pela residência médica, credenciada, é óbvio, ou pela sociedade. Então, a importância do registro é que dá legitimidade. Hoje em dia, inclusive, praticamente todos os convênios exigem isso. Para nós é um dado importante para discutir perícia e imperícia, se o indivíduo é qualificado, ele tem o seu título de especialista concedido por uma área, ou seja universidade, ou seja residência, ou pela sociedade, ou às vezes pelos dois. É permitido o especialista se declarar especialista sem ter o RQE? Não, ele não pode. Ele só pode se declarar especialista, ou seja, eu sou neuropediatra, eu sou neurologista, eu sou neurocirurgião, né? Se, inclusive é uma infração ética, se ele não tem o título, ele não está registrado. Perfeito. Que não dá legitimidade dele se intitular, e é uma das coisas que mais, não vou dizer que mais tem denúncias, tem uma enormidade de denúncias no Conselho. O médico residente em treinamento, ele pode atuar como neurocirurgião em plantões extra-residência? Essa é uma grande discussão, porque ele pode executar-se. Ele está habilitado a fazer tudo? Eu não sei, quer dizer, ele pode estar no primeiro ano, segundo ou terminando o quinto de neurocirurgia. Varia muito, né? Agora, se ele está em formação, e daí ele, naquela instituição onde ele está, tem sempre supervisão, tem um cara mais velho acompanhando, tem alguém monitorando, e ele vai para fora e vai fazer um ato que ele não está competente para fazer. Esse é o grande problema. Eu acho que tem que tomar cuidado. Ele pode fazer plantão geral, de porta, de outras coisas, mas não na área de neurocirurgia, se ele não sabe ainda. Senão ele não tinha por que fazer 5 anos. Não teria razão dele ficar lá, fazer o título, fazer a prova. Porque a gente sabe que ele só está habilitado. Não vou nem dizer para tudo, porque às vezes ele tem que fazer um fellow de algumas, vou chamar de subespecialidades ou áreas de atuação, né? Que só os 5 anos não dão para isso. É complicado. Eu acho que ele tira incapaz, imperito, não vou dizer incapaz, mas ele não está qualificado, porque ele não sabe, ele está dando plantão, pode aparecer qualquer coisa. Eu não estou nem dizendo qual é mais complicado ou a menos, mas pode aparecer qualquer ato que ele não está habilitado ainda a fazer. Perfeito. E o residente que deve atuar sob supervisão, Isso. Se ele cometer um ilícito ou um erro sem a supervisão ou sem informar o seu superior,
ele responde? Olha, essa é uma pergunta que a gente está até acostumada. Eu acho que depende. Porque se ele não chamou o supervisor, não chamou, ele achou que ele sabia fazer tudo, ele responde. Se ele chamou e o supervisor falou, não me amola, hoje eu não vou descer, o supervisor que responde. Depende, porque se eles resolvem que ele sabe fazer tudo e que não precisa, embora o supervisor, coordenador da residência, o preceptor está lá presente e ele não chama, depende do que ele fez. Se ele operou sozinho. Eu estou falando operar porque na neurocirurgia ele operou sozinho, não chamou ninguém, tinha gente lá. Porque se não tinha, ele tinha que estar denunciando que essa residência está incapaz. Porque ele tinha que estar denunciando para a gente que ele está ficando sozinho. Porque não é para o residente ficar sozinho. Se não é para ele ficar sozinho, como é que ele quer ficar sozinho? Agora, a gente sabe que às vezes tem preceptor que fala, não me chama. Eu não quero. Então, aí é o preceptor que responde. Deve o residente registrar todas as condutas discutidas com seus preceptores? Deve registrar, anotar, colocar, chamei fulano de tal. Porém, quando ele não vem, põe, principalmente, não fica dentro do prontuário, mas tem no livro de ocorrência, né? Chamei o coisa e comunicar com o OREME, né? Da instituição, seja qual for, porque ele tem que o fulano de tal, o doutor tal, não desce ou sobe, né? Não vai ver os casos no PS, onde ele se sente inabilitado para fazer aquilo. Não adianta ele começar e depois sair gritando que não tinha ninguém, se ele não chamou, né? Hoje, qual é a sua visão? É imprescindível para o médico formado fazer a residência? Não tenho a mínima dúvida. Eu tenho falado muito para os recém-formados. Uma das coisas que eu coloco no conselho, eu tenho dado palestra para todos eles, além da entrega de que façam residência. Hoje, com o nível de conhecimento que a medicina está caminhando, ou caminhou já, né? Quer dizer, vai aumentar. Não é possível que em 6 anos você ensine qualquer especialidade. Nenhuma. Não dá. A gente saiu da escola, eu saí de uma faculdade boa e tudo mais, e não tinha habilidade para uma especialidade. É óbvio. Então tem que fazer residência. De quantos anos? Depende do programa. Por isso varia, tem de 2, de 3, de 5, depende da complexidade da área, né? Eu também concordo que hoje o médico tem que se especializar e tem que complementar, né? E é uma das coisas que preocupa a gente, esses que estão querendo só dar plantão, exato, achando que medicina é dar plantão. Só que você vai dar plantão, você não sabe o que vem no plantão. Você tem que estar habilitado para tudo. Eu acho que esses plantões de porta seriam o que eu brinco até para os médicos de cabelo branco, porque a gente sabe resolver o tipo de patologia que é. O recém-formado não sabe. Vai entupir todo mundo ou de antibiótico, ou vai pedir um monte de exame desnecessário que talvez só um exame clínico resolveria. Você tem que ter experiência, olho clínico e principalmente ouvir o doente e prestar atenção no que ele tem. E não chegar e pedir um monte de exame ou solicitar e caminhar para um monte de lugar. Não tenho a mínima dúvida disso. Uma pergunta que muitos residentes têm me feito: como evitarem processos? Eles estão muitas vezes expostos a um público muito grande, uma atividade de trabalho muito exaustiva, tem que cumprir 60 horas, mas tem algumas dicas para ele evitar processo? Tem. E, aliás, o Conselho até está fazendo, já fez 2, vai fazer esse ano o 3º congresso, onde a gente põe essa discussão. A gente apresenta um caso, discute o caso e diz como poderia ter sido evitado o processo. Né? A maior causa que acontece nesses processos são 2 artigos. O primeiro é o artigo referente ao prontuário. São aqueles prontuários que a gente pega e está escrito dor, altas 14 horas. Eu não sei se estava doendo o pé, se era a cabeça, que ele estava fazendo
um sangramento ou se ele estava infartando. Não tenho a mínima ideia. Dor pode ser qualquer coisa ou nada. Então, aprendam a preencher o prontuário direito. E alta não se dá antes, né? Vai sair às 14 horas. Aí tem bola de cristal. E não escreve, não, teve alta bem, andando, estou pegando a nossa área, deambulando, conversando, né? Ou sem hipertensão. Você escrever como é que ele saiu. Não é assim que se põe, nem entrada nem saída. Então, esse é um dos maiores problemas que a gente tem. E aí vai para o artigo 1º, que é favorecer o ser responsável, dano, né? Causar dano por imperícia, imprudência e negligência. Porque eu quero só aproveitar e emendar o negócio da imperícia, porque pela lei nós podemos exercer qualquer especialidade, pela lei de 58. Só que a gente é imperito. Se eu me meter a fazer uma área que eu não tenho noção, eu sou imperita. Eu vou responder como imperita. Se eu estou fazendo uma cirurgia cardíaca, que eu não tenho a mínima ideia de como ser feita, porque não é minha área, eu sou imperita. Então, o fato da lei permitir ainda que o médico seja tudo, em alguns lugares do mundo, você só consegue exercer depois de fazer a residência, ou ter um título de especialista. Se você não tiver, você está supervisionado. E eu acho que isso está certo. Não dá para sair correndo e se meter numa área que você não sabe fazer. A gente viveu muito isso na pandemia, né? Que a gente teve até que dar curso de como fazer intubação, porque as pessoas nem sabiam fazer isso e caíam milhares, mas era uma situação de emergência, mas a gente foi monitorando, né? Interessante. E, por exemplo, uma vez que o médico residente percebe que é uma situação de conflito e que ele, na intuição, sabe que vai gerar alguma diligência, alguma demanda, ele pode se adiantar e consultar o conselho e um advogado? Pode, mas ele pode também consultar o chefe do serviço ou alguém mais habilitado. Dizer, olha, eu estou achando que é para fazer isso, o preceptor está achando que é para fazer aquilo. Mas pede para o preceptor escrever qual é a conduta que ele está tendo. Tá. Porque quem é responsável pela conduta, eu vou chamar entre aspas errada, na opinião dele, eu não sei qual dos dois está certo, né? Anote, chamei o doutor fulano de tal, o qual orientou tal coisa, pede para ele assinar, que essa orientação foi dada por ele. Porque senão fica só a assinatura do residente no prontuário, né? E o prontuário tem valor legal. Nós temos uma pergunta de uma colega que sabia da nossa reunião e mandou. Ela atua em um hospital do interior, onde frequentemente ela é ameaçada por famílias. Como é que você está vendo a violência ao médico hoje? É um neurocirurgião, um residente, porque às vezes ele está em cirurgia, quando volta a família está surtada, porque infelizmente não conseguiu ver, ele estava trabalhando. Ou está sequelado, ou tem qualquer coisa. Não, eu acho que assim, o nosso conselho criou uma comissão de prerrogativas médicas. Nós começamos com uma reunião uma vez por semana, já estamos com 3 por semana, que a gente recebe as denúncias dos médicos, eu coloco isso para eles. Nós temos 500 e tantos municípios no nosso estado. Em cada lugar, N instituições de saúde, seja UBS, seja UPA, seja hospital, não importa o que seja, né? Quer dizer, então a gente pede que eles mandem, que nós mantemos sigilo. Isso não tem dúvida. E uma das coisas que mais nos preocupa hoje é a violência contra o médico, onde nós temos 2 tipos de violência. Uma é essa do paciente, outra é político fazendo média com a sua fotografando o paciente, filmando o médico e fazendo um escândalo total, né, na mídia sobre aquele médico, que às vezes ele não tem nem razão. Porque é o que a gente diz, nós também somos gente. As pessoas precisam ir no banheiro, precisam comer alguma coisa, às vezes tem que dar uma descansada, precisa ver o que está acontecendo. Mas ele sai já filmando, já gritando, né, e arrumando voto desse jeito, que está tudo errado.
ainda em relação ao jovem neurocirurgião, nem residente, ele deve trabalhar sem contrato, deve pegar plantões desses de WhatsApp, venha dar um plantão no local. Como é que você considera parece que isso? você adivinha as coisas que eu penso, né? Eu tenho horror desse WhatsApp. Eu tenho realmente horror. Porque eles recebem um telefonema e fica assim, quem quer dar plantão hoje em tal lugar, tal cidade? Daí dizem, ele fala assim, eu vou, seja quem for. Daí dizem assim, não, lá é uma beleza, tem dois cirurgiões, um anestesista, mais 3 clínicos, um pediatra. Daí o menino vai lá, ele sozinho, não vai ninguém, não tem ninguém, não existe. Não é que quebraram a mão, não existem as outras pessoas. E aí, esse que é dito só verde, chegam 3 paradas cardíacas de uma enfiada só. O menino está sozinho, o hospital só tem material para uma parada e olhe lá, né? E ele tem que se virar. Então, eu digo para eles, não assumam plantão sem ver. Tem o erro deles, mas tem o erro da instituição, que não olha sequer o documento para ver se o indivíduo é médico. Já nem falo se ele é habilitado, se ele tem especialidade. Se ele é médico, nós estamos com falsos médicos sendo contratados. Porque contratados desse jeito, como pessoa jurídica para dar um plantão, entregando o hospital na mão. Agora, você acha que hoje o médico, o neurocirurgião, deve trabalhar sem uma formalização de contrato? Eu acho que nenhum médico deveria trabalhar sem. Acho que essa coisa foi muito ruim isso do médico ser só pessoa jurídica, né? Sem vínculo nenhum. Eu não sei, eu trabalhei a minha vida inteira com relação à equipe que está trabalhando comigo, a equipe, aos doentes, quer dizer, eu dei plantão, mas dentro da minha formação. Eu dei plantão aqui hoje, eu volto na semana que vem, eu acompanho o doente, não é cada hora num lugar. Eu estou falando da nossa cidade, que é imensa, né? Você não cria vínculo com ninguém, você não cria vínculo com o hospital, você não sabe onde as coisas ficam. Eu já vi chegar gente dizer assim, leva para o centro cirúrgico, onde é que fica? Porque nem sabe onde fica, nem por onde vai, qual é o caminho, não sabe onde está o anestesista, porque nem conhece. O que é pior, nem a planta física do local, né? Se é no andar de cima, no andar de baixo, está para o lado. Eu acho que é muito ruim. Eu acho que a gente tinha que ter... Eu lembro no passado, você também deve lembrar, que a gente era equipe, né? A equipe do PS, de segunda-feira, de terça, tinha todo um vínculo entre nós, de troca. Agora cada um cai de um paraquedas, e é o que eu digo para eles. Eu falo assim, cada um é de uma tribo, e aí tem o outro caos, que são as abreviaturas. Cada um põe um tipo de abreviatura, eu não consigo ler, você não consegue, e aí vai, né? Exato. Então, assim, lógico, eu não sou contra a abreviatura de ISDA, NDN, as comuns, não é isso. Mas as pessoas vão abreviando e inventando coisa que fica ilegível, né? Se eu chego no plantão, eu preciso saber o que aconteceu com aquele doente. Eu só posso saber o que aconteceu com aquele doente se eu conseguir ler o prontuário do médico que me antecedeu. Senão, eu não sei. Uma pergunta. O neurocirurgião, a neurocirurgia, vem perdendo campos na área de atuação para outras especialidades médicas que estão evoluindo também, mas são médicos e podem atuar. A grande questão é que hoje a medicina e as especialidades médicas estão perdendo campo para especialidades não médicas que não têm uma formação mínima para atuar, por exemplo, na face, no facial, no rosto. Eu vejo isso com uma preocupação. Você também vê? Essa coisa nos apavora. O Conselho de São Paulo levantou uma campanha, hoje outros estão, coisa que a gente nunca tinha feito, com outdoor, no Jornal Nacional, em todos os lugares, que era para a população. Você vai fazer um ato médico? Procure um médico. A gente não diz procure fulano, não estamos fazendo propaganda de ninguém, fulano ou beltrano. Entra no site, vê se a pessoa é médica e se tem a especialidade daquilo que você vai fazer. Porque nós estamos lidando
As pessoas estão morrendo, não tem dia que não sai do jornal. Alguém que morreu porque quem fez era imperito, não teve formação nenhuma de estar fazendo. E é uma coisa que, assim, para mim, é uma surpresa, uma coisa. Nós que somos médicos não nos metemos em outras áreas. Eu nunca me meti em tratar dente, nem boca, nem coisa, porque eu não sei. Eu nunca fiz um canal, nunca fiz. Agora, eu peguei uma propaganda um dia de uma dentista que fazia harmonização facial e peniana. Eu não sei como é que o campo que eu saiba é outro que eles aprendem, né? E a gente está vendo as sequelas. A sequela vem para o médico para tentar consertar. Nem sempre é consertável. O médico recebe, né? As pessoas não querem dizer quem operou, como operou, porque o critério é a minha vizinha fez, o Instagram dela mostrou, fez em 10 vezes. Mas essa pessoa sabia fazer. Tiveram 2 que morreram que a pessoa tinha feito um curso por correspondência ou por tele, de uma outra que não era habilitada, né? Quer dizer, é muito risco da vida dos pacientes, né? Esse me preocupa muito as pessoas, a gente vê isso mais na área estética, né? Então, você vai, tudo bem, o dentista faz aqui, mas eu já vi eles entrarem em campo visual, que é uma coisa, nem é nosso, é do oftalmologista, porque a gente não... Outro dia nós pegamos um caso no conselho que num procedimento desse virou amorose, perdeu a visão, não é uma... E assim, uma pessoa jovem que foi fazer alguma coisa só estética, não era... Então, assim, são coisas que nos preocupam. Nós estamos nessa campanha em defesa da população, em defesa do ato médico. É a área do médico, o médico tem que fazer. Ainda nesse campo, como que... agora eu estou falando da minha sociedade, que é de neurocirurgia, né? Eu tenho visto que muitos neurocirurgiões têm sido demandados em relação à propaganda médica, ao Kodami. Como que nós, neurocirurgiões, poderíamos nos orientar da melhor maneira para a gente poder fazer um marketing sem infringir os artigos e não sermos demandados? Eu acho que vocês ainda são menos solicitados do que outras áreas, né? Vocês não põem antes e depois, coisa que outras áreas põem, que na verdade eles nunca entenderam que o antes e depois é um contrato de risco. Eu estou prometendo resultado. Só que é o seguinte, eu ponho eu tenho, vamos dizer, 2.000 que foram fracassados, que deu certo. E eu ponho esse né? Não aviso para as pessoas que foi um só. Bom, primeira coisa, tem que pôr nome e CRM em qualquer propaganda. No médico não existe, se ele não tem existência legal, né? Segundo, se ele tem RQE, que ponha dizendo eu sou especialista. É fundamental que ele ponha essas 2 coisas para começar. Não exponha paciente. Não permita um paciente que seja identificável, né? Quer dizer, a fotografia de um paciente. A gente sabe que isso, os meninos estão atendendo, dizem, olha, hoje atendi, seja lá um artista famoso, ou um político, ou alguém conhecido, ou mesmo jogador de futebol, alguém conhecido. Olha, liga para o amigo e fala, olha, sabe quem eu atendi hoje? Fulano de tal, né? Não pode. A nossa profissão tem um decoro e nosso sigilo é a segurança nossa de profissão, nossa do paciente. É fundamental. Eu queria que as pessoas pensassem, mesmo eu estou falando dos meus neurocirurgiões, se eles gostariam que expusessem alguma coisa deles, como paciente. Sabe, foi fazer uma consulta ginecológica e o cara colocar lá, olha, eu já atendi. Sabe, eu acho que a gente precisa se colocar um pouco nisso, porque o sigilo é tão sério que a gente é mantido pela Constituição e pelo Código de Ética. É nós e os padres que temos garantia de sigilo. Às vezes eu vejo respostas, mas o paciente autorizou. Isso não vale legalmente. E é muito complicado, porque o paciente às vezes está na tua mão, fragilizado. Né? Fragilizado. Ele... É aquela coisa, eu lembro
Eu fui do Hospital das Clínicas a minha vida inteira. O termo de entrada no PS chegava até autópsia, depois mudou. O cara que entra no PS do HC, ele assina qualquer coisa. Ele quer atendimento. Se o preço é aquele, vamos embora. Então, não sei se é o momento de uma pessoa que está fragilizada, você vai fazer um ato cirúrgico. Estou falando ato cirúrgico é a área de vocês, que é complicado, que pode dar sequela, que, sabe? Não sei se ele quer que o mundo inteiro saiba. Entendi. A gente pode dizer, por exemplo, que é uma coisa importante na nossa profissão, é a discussão de caso. Mas não ponha o nome do paciente. Diga assim, olha, assim, eu estou numa dúvida. Doutor PH, o que você acha desse caso? É um homem de X anos e que está com tal quadro. Só isso. Porque eu quero a tua opinião, sabe? A tomo está aqui, a ressonância. Porque senão é muito perigoso isso. Eu tenho aqui uma pergunta pois não. que mandaram. Com prazer. Eu atuo como plantonista. Eu não vou citar a cidade do interior. Não cito. E não recebo da instituição governamental municipal há 3 meses, está atrasado. Olha, isso... E tenho conhecimento que outros colegas de instituições governamentais, eu não vou citar se é estado, prefeitura ou federal, têm atraso em pagamentos. De maneira geral, seja no privado, seja no governamental, você tem visto calote? De monte. E como o neurocirurgião deve proceder para não ter calote? Por exemplo, da saúde suplementar, que demora meses para pagar. Não, vamos por parte. Primeiro, assim, o que está pior é nas OS. Porque o Estado, a prefeitura, a União repassa o dinheiro para a OS para pagamento, inclusive, do honorário médico. Aquele dinheiro é como a gente coloca. Carimbado, ele tem uma destinação. Só que parece que o médico não precisa viver, né? É a última coisa a receber. Paga tudo antes, né? Equipamento, medicamento, tarará. Funcionário não é que eu sou contra, mas o médico também tem que receber. Ele trabalhou, tem que receber. Então, mande a denúncia para o conselho que a gente vai atrás. Da onde saiu o dinheiro e aonde teria que chegar. E vão para o Ministério Público, que alguém está ficando com esse dinheiro. Seja quem for. Essa é a primeira coisa. A saúde suplementar. Agora vamos para... Porque ali é mais a auditoria que nega, né? Que nós temos 2 tipos. Tem uma que é correta, que o médico está pondo um exagero. E tem a outra que ele quer ganhar 3 meses. A firma fala, empurra com a barriga um pouquinho, né? Que depois, quando sair, já comeu um pouco esse dinheiro, né? Também manda para a gente. O grupo nosso de prerrogativas médicas está levantando isso, porque daí vai discutir com quem tem que pagar. Mas aí é o conselho que vai discutir, não é o médico sozinho, porque o médico sozinho ainda está vulnerável. Ele diz assim, tá bom, então vai embora, tem outro para entrar. É a coisa mais comum de se ouvir, né? Eu tenho mais um monte, com o número de faculdades que nós estamos tendo, está sobrando médico, né? Pelo menos no nosso estado. Eu não estou falando do resto. Nós estamos com 74 faculdades de medicina no nosso estado. É um absurdo. Bastante, né? É muito. Em lugares que não tem hospital, não tem rede básica, né? Para ensinar. Agora, um tópico que me chama muito a atenção, eu acho que a sociedade de classe ela deve lutar por melhores honorários, mas ela não deve lutar por cartelização. Sem dúvida. Não deve lutar para que as pessoas não possam ter a livre negociação de acordo com a sua competência e habilidade e serem punidas por não pertencerem a uma regra que muitas pessoas querem impor como um sindicato, né? Eu acho que a cartelização é muito ruim. A livre negociação e a prática da livre concorrência é o que deve ser norteada. Mas o que a gente vê junto à saúde suplementar
que nós, neurocirurgiões, devemos lutar para que melhorem os honorários, claro que de acordo com a competência de cada, mas pela responsabilidade que o neurocirurgião tem, que é uma especialidade muito exaustiva, demandou muitos anos, né? Não, e a lesão é muito grave, qualquer problema de intercorrência, não é uma intercorrência simples. E eu acho, particularmente, que nós devemos estar juntos também ao governo federal para que a gente possa melhorar a condição de atendimento junto às regiões mais carentes, levando o neurocirurgião que se concentra nas capitais para interiorização. Então, a nossa gestão está muito preocupada com a interiorização. Mas a pergunta, como que o CREMESP vê uma interiorização sem as condições adequadas necessárias? Esse é o grande problema, porque assim, não adianta a gente mandar o médico sozinho. Você vai mandar para um lugar que não tem tomógrafo, não tem ressonância, não tem uma UTI para o pós-operatório também, ou está sozinho, nem anestesista tem lá, também não vai resolver. Eu acho que tem que ser uma política global. Junto governamental, mas sociedades, todas trabalhando juntos. E também, eu não sei se a gente tem que interiorizar obrigatoriamente, ou a gente faz projetos de ir lá para ir criando as pessoas. Porque teve já alguns projetos no Brasil completamente malucos. Teve uma época aí que deram prioridade para residência em genética e neuropediatria em lugar que não tem nenhum neuropediatra. Quem vai ensinar? Ou a gente manda alguém para lá que vai formando, né? Que pode não ter que morar lá, porque de repente não tem escola para os filhos, precisa mudar, não sei o quê. Mas vamos criar eu vou chamar entre aspas, um apêndice. Tem um posto avançado, mas se precisa uma coisa mais complicada, está ligada a essa cirurgia daqui. Eu acho que esse é o caminho, nesse início. Eu vi uma vez isso da ortopedia, foi uma beleza. Eles iam para o Amapá, ia residente, triava os casos, mas na hora de operar, ia a equipe, analisava, não sei o quê, e foi ensinando gente. Daí você vai formando uma equipe. Não adianta você soltar quem não tem habilidade ainda, e vai ensinar como, né? Foi muito proveitosa. Muito obrigado. Irene, muito bom. Eu que agradeço. Vou pedir para as suas considerações finais. Eu agradeço as perguntas, tem ainda uma dezena, mas nós temos que seguir. Talvez nós tenhamos uma nova oportunidade ainda para as perguntas complementares, que são inúmeras aqui para a doutora Irene. E eu gostaria das suas considerações. Olha, eu quero lhe agradecer, porque eu acho que é extremamente importante isso que você fez hoje. Desculpe te chamar de você, mas você é mais moço que eu da escola, foi meu calouro. Claro. Então não vou ficar te chamando de senhor porque é professor da universidade. Porque eu acho que esse é o caminho que as sociedades tinham que fazer, de estar discutindo no global, como você está discutindo. Desde formação, a mercado, a tabela, a como reclamar, a responsabilidade, porque senão fica assim, não, esse é no meu pedaço não tem, qualquer pedaço tem problema. Por exemplo, o de vocês é um negócio seríssimo, a gente sabe que tem lugar que não tem neurocirurgião. Será que nós temos que pôr um em cada lugar, ou a gente faz núcleos estaduais, ou dentro do estado? É uma questão a ser discutida, eu não estou dando regra, não. Mas eu acho que teria que estar definindo. Não adianta ter um sozinho lá que fica dia sim e outro também, né? Que é o único que está lá. Se ele tira férias, ninguém pode bater a cabeça, né? Então, eu estou achando muito legal, PH. Eu agradeço muito. Muito obrigado ao associado, aos nossos ouvintes, aos residentes, que hoje foi basicamente dicas para os nossos residentes. Muito obrigado. Até o próximo Café com o Presidente. Até logo.